Olá, amados, graça e paz, aqui o irmão Fábio Gomes. Digno é o Cordeiro de Deus que tira o pecado daqueles que não seguem segundo o padrão deste mundo, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu unigênito, o primogênito de toda a criação e ressurreição para todo aquele que o confessa de boca e nele crê, demonstrando de todo o coração, de todas as suas posses, de todas as suas forças, de toda a sua alma ancorada, aquele que tudo opera e executa, de todo entendimento, e o entendimento é desviar do mal, é aborrecer a maledicência. Não se deis vencido pelo mal, mas antes vencei o mal pelo bem. São aqueles que permanecem dia após dia, porque ele nos sustém, ele nos fortalece, ele é aquele que não tosqueneja, ele é o nosso guarda, é a nossa torre alta, a nossa vigia, aquele que está acima de todos, tudo opera e executa, concede graça aos que se humilham diante dele, que são exaltados, e aqueles que se exaltam a si mesmos são grandemente humilhados. Aonde a palavra diz que dele é a ira e a vingança, dele é a justiça, ireis e não pequeis. Se teu inimigo te bater numa face, oferece a outra. Se pedir para andar uma légua, ande duas. O seu inimigo tiver fome, dê-lhe pão para comer. Se tiver água, dê-lhe, se tiver sede, perdão, dê-lhe água para beber. Fazendo assim, acumularei brasas vivas sobre as suas cabeças. Orai pelos vossos inimigos, que galardão tereis orando somente por aqueles que vos fazem bem? Assim como Jesus disse, perdoe, eles não sabem o que fazem. Assim perdoe aqueles que vos ofendem, para que as vossas ofensas sejam perdoadas através daquele que disse: de agora em diante sabeis que o Filho do Homem tem poder para lhes perdoar os pecados. Assim como disse José, que após ali descobrir a mentira dos seus irmãos, aonde estava dando José como que morto, a palavra diz que quando Jacó, seu pai ali falece, após descobrir a sua mentira, mais uma vez eles inventam a mentira a José, para que seu pai disse que era para os perdoar e não usar da mesma vingança. E José disse: por acaso estou no lugar de Deus para vos perdoar os vossos pecados? Ou seja, aquele que está segundo o Espírito, ele já perdoou aqueles que haviam ofendido, senão o Espírito não habita nestes. Mas, na verdade, aqueles que ofendem e que não perdoam, na verdade, haverá de prestar conta com o nosso irmão e amigo na diversidade, Jesus Cristo, juiz de vivos e de mortos. Por isso, perseverai, estejais sempre firmes e constantes, segundo aquele que nos sustém, aquele que nos fortalece, aquele que a sua graça nos basta, aquele que nos ensina que é na nossa fraqueza que ele está sempre a nos aperfeiçoar, aonde somos aperfeiçoados, não por mãos humanas, mas pela obediência ao seu Espírito, através do exercício constante das boas obras, que se está sempre aperfeiçoando a nossa fé, aonde ele nos ensina: sejais firmes e constantes segundo aquele que tudo opera e executa, e assim permaneceis. Retende sempre a verdade que é um escudo e broquel, a verdade que é uma torre alta para aqueles que nele depositam a confiança, e assim permaneceis firmes e constantes, porque ele nos justifica, não nos justificamos a si mesmo.
há quem nos justifique e assim permaneceis. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus esteja convosco, assim como Ele está no meio de nós.